Oi, gente. O governo Lula enviou um projeto de lei para regulamentar a atividade dos motoristas de aplicativos. E isso está dando uma grande polêmica nas redes sociais e os bolsonaristas já estão querendo usar isso para atacar o governo. Claro que os bolsonaristas não estão falando sobre os benefícios que os motoristas vão passar a ter direito, como os benefícios do INSS, da Previdência Social, benefícios esses que eu vou destacar aqui. Tem um aspecto da proposta que eu acredito que vai ser modificado. Aliás, é importante falar sobre isso. A proposta do governo Lula está indo agora para o Congresso e será modificada. Vai ter disputa, vai ter discussão, vai envolver a participação da sociedade civil, os aplicativos vão ter representantes, os motoristas vão ter representantes, pode-se inclusive se formar agora um sindicato dos motoristas de aplicativo, então vai sindicalizar, tem grandes chances disso acontecer com parte do processo do projeto de lei. Então, diferentemente do que dizem os bolsonaristas, o Brasil não vive ditadura da toga, nem ditadura nenhuma. Esse é o processo democrático, o processo de disputa de forças que vai acontecer no Congresso para uma aprovação, né, de um projeto de lei que não vai ser exatamente igual ao projeto de lei proposto pelo Lula. Inclusive, eu não vou destacar todos os aspectos do projeto do governo, até porque eu entendo que se a gente fosse aqui relatar, trazer todos os aspectos do projeto do governo, quando esses aspectos provavelmente não vão ser mantidos, seria meio que perda de tempo. Porque, vou dar um exemplo para vocês. Tem uma proposta no governo, na proposta do governo do projeto de lei, que fala em limite de horas, de 8 horas e até 12 por acordo coletivo. Eu acho que é provável que essa proposta não vai ser aprovada dessa maneira, porque muitos motoristas de aplicativo gostam de, em alguns dias da semana, trabalhar mais do que 13, 14 horas. Em outros dias da semana, eles não trabalham como motorista de aplicativos e trabalham em um outro bico, um outro trabalho de meio período que eles adotam. E essa flexibilidade é uma das coisas que atraiu tantas pessoas para essa atividade. Então, esse aspecto da proposta do mínimo de horas, assim, ou do tempo máximo de trabalho, na verdade, eu acho que não vai ser aprovado da maneira como está. Agora, os benefícios do INSS, a direita não está contando. E eu vou mostrar. Porque a Previdência Social que os motoristas vão ter direito vai dar direito, por exemplo, à aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial, aposentadoria por invalidez, pensão por morte, auxílio doença, auxílio acidente, auxílio reclusão, que não é para a pessoa, que é para a família e se ele contribuiu com o INSS. Porque o INSS tem direitos e tem deveres. Então a pessoa está contribuindo para o INSS, não é? E aí tem sim direitos, benefícios, como eu falei aqui, mas tem deveres também. Então aquele que contribuiu, se por acaso fosse preso, não é? A família dele receberia o benefício pelo qual ele pagou. Mas enfim, a verdade sobre esses elementos, né, são normalmente ocultados pelos bolsonaristas, né? Salário maternidade, salário família, como ter os direitos, como se inscrever, documentos necessários, enfim, aqui ó, perda da qualidade, tudo explicado nesse documento, né? E aqui tem o ponto a ponto da proposta do governo na Carta Capital, que eu vou deixar para vocês, para quem tiver curiosidade. Agora eu quero abordar o que é que os bolsonaristas estão dizendo. E no site Desmascarando, no canal Desmascarando, ele destacou algumas das falas dos bolsonaristas. Vamos a elas, né? Os bolsonaristas estão fazendo um trabalho de comunicação muito forte em cima disso, tá? Por exemplo, Renata Barreto, aquela economista, falando: e afinal, quais são as propostas desse projeto de lei do Lula? Em primeiro lugar, a lei obriga a criação de um sindicato que custará uma taxa dos motoristas e tudo que estiver fora do estipulado pelas regras terá que ser aprovado via acordo coletivo, né, junto ao sindicato. Aí ela fala da questão eu acho que isso aqui vai ser um ponto que os motoristas... E ela fala, essa Renata Barreto, como se o sindicato fosse uma coisa ruim. Os sindicatos, historicamente, agora eu falo como historiador,
foram fundamentais na conquista de direitos para a classe trabalhadora. Se não fosse a luta sindical, né, em fábricas com riscos à integridade física dos trabalhadores, você teria jornada de trabalho de 16 horas. Você teria trabalho infantil. Foi a luta sindical que, por exemplo, acabou com o trabalho infantil em fábricas. Então, assim, é muito interessante como a direita, né, fala contra a sindicalização, ignorando a história da luta sindical. Ignorando que se não fosse por causa da luta sindical e da luta dos trabalhadores, nós não teríamos salário mínimo e teria gente trabalhando em tempo integral no Brasil, recebendo por mês 300, 400 reais. Porque foi justamente a luta sindical que estabeleceu a ideia de que tem que ter um salário mínimo para as pessoas não morrerem de fome. Sendo que em muitos momentos da nossa história, o salário mínimo nem era suficiente para as pessoas se sustentarem, né? Mas, enfim, foi uma conquista fundamental para evitar a hiperexploração. Não tem como evitar no capitalismo. Era para evitar a hiperexploração do capitalismo. Mas o pessoal da direita diz isso não, porque eles estão querendo a hiperexploração. Eles defendem a hiperexploração dos trabalhadores. Mas, enfim, vamos seguir. Eu acho muito ruim, né? Ela fala do limite de horas trabalhadas, né? 8 horas por dia, e que isso pode ser estendido até 12 horas via acordo coletivo. Eu acho que isso aí vai ser uma coisa que os motoristas vão... Porque tem muito motorista que tem dia, por exemplo, que ele não vai. Ele trabalha, inclusive, com outra coisa, faz um bico de pedreiro, faz outra coisa. E aí, no dia que ele pega pra fazer o Uber, ele trabalha, às vezes, 15 horas seguidas. Aqui o que está sendo dito é absolutamente verdadeiro. Esse é um dos poucos pontos da proposta que eu acredito que não vai ser aprovada dessa maneira, né? Vai ser modificada, provavelmente. É importante entender, você ter um limite máximo para trabalhos em que a pessoa está dentro de uma fábrica, dentro de um estabelecimento, é importante para evitar a hiperexploração, para evitar uma série de coisas que tem a ver com um trabalho quase que forçado, que era salário e escravidão, né? Que foi uma transição, as pessoas às vezes se esquecem disso, mas quando a escravidão estava acabando e o trabalho assalariado estava ganhando espaço, os capitalistas chamavam, isso aí é o nome que os capitalistas dão, para o trabalho assalariado, era wage slavery, ou seja, escravidão via salário. Porque os salários eram tão baixos que era uma forma de escravidão. E é claro que eles não queriam limites para horas. Agora, quando você está tratando de um trabalho em que a pessoa ainda é um trabalhador autônomo, não é? Que a pessoa decide seus horários e tal, estabelecer esses limites muito rígidos provavelmente vai ser problemático. Vai ter que ter uma flexibilidade um pouco maior aqui, né? Então ele não quer ter esse limite de 8 horas. Isso aí vai acabar com a jornada dele, né? Até ele chegar na área central da cidade, já gastou ali 1h30, 2 horas, aí trabalhou ali 4 horas, já tem que voltar. Então é complicado isso aqui, né? Vamos ver o que vai acontecer. Enfim, pessoal, acho que eu consegui passar o que está acontecendo nas redes, como é que isso está... Os bolsonaristas estão caindo, matando, né? Pegando principalmente pesado nessa questão da taxa que vai ser cobrada para manutenção de um novo sindicato que vai ser criado, e a questão do que eles vão ter agora que também para ser descontado um INSS, né? E, obviamente, não explico os benefícios que eu expliquei aqui sobre o INSS. Nem que eu expliquei aqui os benefícios do INSS, que são muitos, né? São muitos os benefícios, né? Mas enfim. Tem outros bolsonaristas aí, mas não só bolsonaristas nesse caso. Um pessoal argumentando que hoje, se o motorista ele já paga o MEI, o microempreendedor individual, que ele já tem acesso ao INSS, tá? Ele já tem direito aos serviços prestados pelo INSS. Então, que não precisaria ter essa regulamentação para ele obter esses benefícios do INSS. Dizer que não precisa porque a pessoa está pagando isso é um equívoco, porque a maioria provavelmente não paga. E acabam sendo trabalhadores sem regulamentação e sem nenhum benefício social. A regulamentação vem justamente para aqueles que não buscaram contribuir. Por exemplo, você aqui que faz qualquer trabalho autônomo, né? Você pode passar a contribuir para o INSS, né?
e mesmo que você não tenha nenhum tipo de regulamentação. Mas o problema é, se a maioria das pessoas não fazem isso, uma regulamentação ela é importante para garantir esses direitos para todos aqueles que não se informam, que não pagam por conta própria, não é? Enfim, os argumentos são colocados aí na mesa, vamos ver o que vai acontecer, tá, nessa discussão no Congresso. Enfim, eu quero mostrar aqui para vocês algumas coisas, né? Aqui é a página do governo sobre direitos e deveres, atualização de tempo de contribuição, dependente, tudo envolvendo o INSS. Esse sumário aqui que eu destaquei é desse documento aqui, ó. O que você precisa saber sobre a Previdência Social. E eu quero destacar que uma das principais empresas de aplicativos, né, que é a Uber, elogiou a proposta de Lula para regularizar os motoristas, né? O que é que disse a Uber? A Uber elogiou a proposta do governo, que estabelece as diretrizes para o trabalho e remuneração dos motoristas. A Uber considera a proposta elaborada pelo grupo de trabalho tripartite do governo federal como um importante marco visando uma regulamentação equilibrada do trabalho intermediado por plataformas. O projeto amplia as proteções dessa nova forma de trabalho sem prejuízo à flexibilidade e autonomia inerentes à utilização de aplicativos para geração de renda. E olha, é curioso dizer isso, mas é fundamental fazer as duas coisas. Proteger o trabalhador, garantir direitos à classe trabalhadora, mas também garantir essa autonomia e essa flexibilidade. E eu acredito que a proposta, indo para o Congresso, ela vai ser discutida. Vai ter gente querendo incluir coisas problemáticas no projeto? Vai ter gente querendo tirar direitos, a direita bolsonarista no Congresso vai querer minimizar os ganhos dos direitos trabalhistas da proposta. Vai ter. Mas aí cabe à esquerda lembrar da importância dos sindicatos, lembrar da importância da luta trabalhista e lutar por isso, né? Lutar para que essas conquistas sejam ampliadas, não só para motoristas, mas, como disse o Lula, também para os entregadores de iFood e coisas semelhantes, né? Bem, eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador do canal. Um abração e até o próximo vídeo.